Isso aí, galerinha. É uma discussão legal para agora. Particularmente, eu acho que o que nós vamos discutir agora é infinitamente mais divertido do que estática de ponto material e equilíbrio de corpo extenso. Equilíbrio de ponto material e equilíbrio de corpo extenso, que é analisado em estática. Tu vê, né? Apesar de eu gravar as minhas aulas, eu não tenho tempo de ver elas. O ideal seria que eu pudesse assistir sempre, né, o finalzinho da última aula de cada aula que eu vou dar, para saber exatamente aonde eu parei e dar uma continuidade bem interessante na aula, né? Mas eu tenho que confiar no meu aluno, né, cara? Eu tenho que confiar que as pessoas que me assistem estão interessadas e sabem o que eu falei na última aula, né? Por isso que eu sempre pergunto a vocês, o que nós vimos no final da última aula? E aí, quando uma aluna mais atenta me lembra que eu não finalizei uma matéria antes de passar para outra, eu fico orgulhoso e vejo que vale a pena dar aula. A colega então me alertou para o fato de eu não ter terminado gravitação universal. Vamos a ela, que é muito mais gostoso do que estática de ponto material e corpo extenso, que foi começado. A aula que vem tu vai ter que me apresentar dúvidas, né, de estática. Mas vamos dar uma olhadinha numa outra parte interessante então. Esta bela manhã para aprender física. Primeiro uma revisãozinha rápida de gravitação universal. Nós vimos que lá no século I depois de Cristo, um tal de Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, conseguia prever eclipses. O cara aparentemente entendia como é que funcionava o movimento dos corpos celestes. Só que a matemática que ele usava era uma matemática satânica. Ele dizia que a Terra era o centro do universo, que a Lua orbitava a Terra num círculo perfeito, assim como o Sol, mas que os planetas orbitavam a Terra girando em torno de um ponto que girava em torno da Terra. Por isso que ele conseguia explicar o movimento de Mercúrio, Vênus e Marte a partir da Terra. Bem doente a ideia dele. A gente chama de geocentrismo, pelo fato de a Terra estar no centro. Embora muito antes de Ptolomeu, alguns já tinham sugerido que o Sol poderia ser considerado o centro do sistema solar, só depois de Copérnico, Nicolau Copérnico, é que a gente começou a acreditar um pouco mais na possibilidade de o Sol ser o centro. Heliocentrismo. A maioria das pessoas lá em 1600, quase 1500 e pouco, não aceitou a ideia do Copérnico. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar, né, que na verdade a Terra pode estar girando em torno do Sol e não o contrário. Mas cuidado, a física pode te cobrar quem está certo. E tu tens que falar que os dois estão errados. Porque na verdade os dois supunham que as trajetórias dos planetas eram circulares. Porém, do ponto de vista de qual é o centro, os dois estão certos. Porque é o estudioso que decide onde é o ponto que está parado. Eu posso dizer que eu estou parado e tu está andando para lá. E ninguém vai me dizer o contrário, porque eu estou certo. Se o referencial é o meu corpo está parado para ele próprio. E vocês, por algum motivo bizarro, estão indo para lá. Então isso é uma coisa lá de cinemática básica, né? De que referencial. Tudo depende do referencial. Então tu vê, né? Só de revisar a gravitação universal, já tem uma pedrinha no nosso sapato, que é o tal do referencial. Eu canso de perguntar para os meus alunos do ensino médio, quem é que gira em torno de quem? O Sol que gira em torno da Terra ou a Terra que gira em torno do Sol? Eles batem o pé que é a Terra que gira em torno do Sol. Sabe, o professor de geografia em algum momento, né, convenceu eles de que não, está na Bíblia, está em algum lugar que é a Terra que gira em torno do Sol. É mentira. Não existe isso. Não existe. Olhando aqui da Terra, eu juro que a Terra está parada e o Sol está andando. Se eu estivesse lá no Sol, eu olharia para a Terra, a Terra está andando, o Sol está parado. Ou seja, depende do referencial. A sensação de a Terra estar parada é só uma alucinação mesmo.
nós poderíamos considerar que ela está a 100 mil km por hora agora. Tu não sentiria esse movimento pela inércia e pela camada de ar se deslocando junto com a Terra. Por isso tu não sente o vento batendo na tua cara. Certo? Legal. O ninja que realmente resolveu a parada foi o tal do Kepler. E o Kepler só conseguiu porque o Tycho, filhinho de papai, exatamente, ficou mais de 10 anos estudando os céus, com todo o poder econômico que ele tinha, e entregou para o Kepler, né, informações que permitiram a ele tirar conclusões que hoje são chamadas de leis de Kepler. Kepler que dizia, Deus é matemático. E eu concordo. Se existe um Criador, ele não tem nada a ver comigo e ele usa a matemática para engendrar a natureza. Isso é nítido. Leis de Kepler. Primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas. Lei das órbitas. Os planetas descrevem uma órbita elíptica ao transladar em torno do Sol. Onde o Sol ocupa um dos focos, as órbitas são elípticas. Segunda lei de Kepler, também chamada de lei das áreas. A lei das áreas dizia, o segmento de reta que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Conclusão importante da segunda lei. Quanto mais próximo do Sol o planeta está, mais veloz, mais rápido. Velocidade máxima no periélio, velocidade mínima no afélio. Então vamos colocar o resumão aqui. Não custa pouco. Então, órbitas elípticas. Conclusão da terceira lei. Velocidade máxima no ponto mais próximo, periélio. Velocidade mínima no ponto mais afastado, afélio. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Terceira lei, lei dos períodos. A lei dos períodos diz que o período do planeta elevado ao quadrado dividido pelo raio médio da sua órbita elevado ao cubo é uma constante. Essa é a expressão matemática da terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Pega o tempo que o planeta demora para completar a volta dentro do Sol, eleva ao quadrado. Pega a distância média desse planeta ao Sol, eleva ao cubo. Divide um resultado pelo outro. Dá o mesmo resultado para Marte, Mercúrio, Vênus, Terra, Plutão, Netuno. Todos os planetas têm a mesma constante. Quer dizer que se eu tiver informações sobre dois planetas, eu posso dizer que o período de um dividido pelo seu raio médio ao cubo é igual ao período ao quadrado do outro dividido pelo raio médio do outro elevado ao cubo. É a única parte da terceira lei de Kepler que geralmente cobram alguma continha para nós. Isso foi uma revisão. Observem que o Kepler não sabia explicar por que os planetas orbitam o Sol, por que a órbita é elíptica, por que o planeta que está mais afastado demora mais tempo, o planeta que está mais próximo demora menos tempo para completar a volta. Kepler estudou a cinemática. A cinemática dos corpos celestes. Newton, o gênio Newton, queria saber por quê? Por que é assim? Newton foi lá e descobriu a dinâmica dos corpos celestes. Newton. Cara, não foi com maçã caindo na cabeça dele, pode ter certeza. A maçã pode até ter caído na cabeça dele, mas não foi a maçã que fez ele perceber que as regras que regiam o movimento dos corpos celestes são as mesmas regras que regem os nossos movimentos. Ele, na verdade, estudando muito e filosofando muito, percebeu que este fenômeno aqui, a queda dos corpos à superfície terrestre, é exatamente o que explica o orbitar de um planeta em torno do Sol, ou orbitar da Lua em torno da Terra.
Tu vê, ó, quando eu arremesso um objeto para lá, se eu arremesso ele com baixa velocidade, ele faz uma curva fechada. Se eu arremesso um objeto com uma maior velocidade, ele faz uma curva com raio maior. E quanto maior a velocidade que eu arremesso o objeto, porra, maior é o raio da curva. E se tu arremessa com uma velocidade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o raio da curva é o próprio raio da Terra, o objeto não bate mais na Terra, ele fica caindo para sempre em torno da Terra. Isso é orbitar, isto é entrar em órbita, é cair para sempre em torno da Terra. E quem é que está fazendo o corpo fazer a curva? Quem é que fez a tampinha da caneta fazer essa curva? Quem? A gravidade, ou seja, a força que a gente chamava de força peso. Newton antes desenvolveu a segunda lei de Newton, certo? Física, meu amor. E quando um objeto está em queda livre, eu chamo essa força de... A massa é a massa do objeto e a aceleração, eu chamo de aceleração da... O aluno tem que entender que peso igual a m vezes g é a segunda lei de Newton aplicada na queda livre. Newton já sabia desse detalhe. Só que agora ele percebeu que esta força-peso é que faz os objetos orbitarem a Terra. Portanto, eu tenho o Sol, eu tenho um planetinha, se esse planetinha não passa reto por inércia, é porque alguém faz ele fazer a curva. Esse alguém é um Sol que exerce peso nesse planeta. É isso que faz ele orbitar. Newton, analisando as leis de Kepler, e essa parte não dá para te explicar matematicamente porque é muito pesada, analisando essas leis e analisando as ideias que ele já tinha, ele percebeu que a única explicação para isso acontecer é porque massa atrai massa. Então tu vê, foi desses estudos e anos estudando é que Newton chegou à lei de atração das massas. Essa eu não cheguei a te explicar, ou cheguei? Não, né? Então é aqui que é novo, até aqui era uma revisão, aqui é novo. Lei de atração das massas. Newton disse, se Kepler está correto, se os estudos de Kepler estão corretos, a única explicação para os planetas descreverem órbitas elípticas, para a velocidade deles aumentar no periélio e afastar e diminuir no afélio, para que as leis dos períodos funcionem, para que isso exista, só tem uma explicação. Dois objetos, um com massa M1 e outro com massa M2, que estão a uma certa distância um do outro, distância essa medida a partir de seus centros. Para isso tudo ser verdade, só tem uma explicação. A força com que esses objetos se atraem é diretamente proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Newton ainda falava, tem um número que eu vou chamar de constante gravitacional universal, que faz parte dessa equação, e ele não conseguiu em vida fazer nenhum experimento que permitisse calcular o valor desse G, que é chamado constante gravitacional universal, e não é esse G. Cuidado então, hein? Esse G é a famosa constante gravitacional universal. Hoje nós sabemos que a constante gravitacional universal é aproximadamente 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. O que eu gostaria que vocês percebessem é que esse número é um número bem pequenininho, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, é um número bem pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E é por isso que tu nunca desconfiou que a parede está te atraindo,
que os teus objetos em cima da tua carteira estão te atraindo, que as cadeiras da sala estão te atraindo, que os seus colegas estão te atraindo, eu e a caneta estamos nos atraindo. Cada maldita molécula aqui nessa sala e longe dela, e cada molécula da Terra me atrai. Cada molécula do meu corpo atrai cada molécula da Terra. E a soma dessas infinitas forças todas em cada parte do meu corpo dá um vetor resultante que atua na direção do centro do planeta. Não quer dizer que tem uma entidade nas minhas entranhas que atraia alguma entidade nas entranhas do planeta. Não, não, não. Cada molécula do meu corpo é atraída por cada molécula da Terra. Então tu vê, tem força apontando para lá, microscópica, tem força apontando para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá. A soma dessas infinitas forças dá uma única força que a gente chama de força peso, que aí nós vamos representar no centro do planeta. Então tu vê, né? Esse planeta de massa M1 vai ser atraído. Esse planeta de massa M2, esse objeto, vai ser atraído pelo objeto M1. E eu vou representar essa força de atração, força que 2 faz em 1, e essa força aqui é a força que 1 faz em 2. Elas têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes, e elas, a gente desenha elas no centro do planeta. Mas é importante tu saber que na verdade verdadeira, cada átomo desse objeto 1 está sendo atraído por cada átomo do objeto 2. A soma dessas infinitas mini forças, dessas infinitas mini forcinhas, é que resulta nessa força 1. Força 2 faz 1. Força do objeto 2 faz 1. O que eu quero que tu saiba a respeito dessa lei? Claro, primeiro eu gostaria de poder dar números, mesmo que esse número seja feio, eu gostaria que tu conseguisse substituir os dados ali, né? Multiplicar e dividir e descobrir o valor da força. Isso é importante para saber fazer. Mas é raro de ser cobrado no vestibular. O vestibular cobra muito a seguinte ideia, ó. Tenho lá 2 planetas se atraindo. Aí eu dobro a massa de um dos planetas. O que acontece com a força de atração? Duplica. Se eu triplico a massa de um planeta, mantendo o resto constante, triplica. Por isso que a gente diz que a força de atração gravitacional é diretamente proporcional às massas dos objetos. Se eu dobro uma e triplico a outra, isso, 6 vezes maior, 6 duplica, né? Ou aumenta 6 vezes. Eu também não sei não, né? Aumentou 13 vezes, não sei falar isso. Eu falo que aumentou 13 vezes. Né? 2 e 3, parabéns. 2 vezes 3, 6. Eu não queria escutar, é 5. Como se tivesse um mais aqui, né? Por isso que a lei de atração das massas de Newton diz que a força de atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas. Muito cuidado, se eu pegasse e dobrasse a distância entre os planetas, o que aconteceria com a força? Parabéns, garota, olha o que ela fez, 2 elevado ao quadrado, 4 vezes menos, triplica a distância. Divide por 9, parabéns. E se eu pegasse 2 objetos que estão se atraindo gravitacionalmente e aproximasse eles de tal forma que a distância ficasse 5 vezes menor? (25 vezes maior. Por isso que a gente diz que a força de atração gravitacional é proporcional ao quadrado da distância. Ah, professor, também depende da constante, né? Não, não depende porque a constante é constante. Por isso que não depende. Então a atração gravitacional entre 2 corpos depende só do produto de suas massas, diretamente proporcional, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Uma vez na vida, uma na morte, como eu disse, vale a pena tu colocar números ali. Tu poderia, por exemplo, pegar um prédiozinho não muito grande, te imaginar a uns 10 metros do centro desse prédio e ver que marca, qual força, né, esse prédio te atrai. Sei lá, um prédio, a gente poderia dizer que um prédio tem a massa de um navio, um prédio grande, né, nasce um navio, umas 100 mil toneladas é um número honesto. Então tu vê, né, cara, um prédio de 100 mil toneladas e uma pessoa, vamos botar um número bonito, né, pra facilitar a nossa vida. Uma pessoa de 100 quilos, podia ser um cara magro de 2 metros de altura, sem problema nenhum, a 10 metros um do outro. Com que força esses objetos se atraem? Tu pega a constante gravitacional universal, vezes 10 na menos 11, pega a massa de um dos objetos, 100 mil toneladas são 100 milhões de quilogramas,
100 milhões de quilogramas, 10 na 8, 10 na 8. O cara de 100 quilos tem 10 na 2. E ele está a 100 metros, vamos supor, do centro, né, a 10 metros do centro do prédio. Então ficaria 10 ao quadrado. Concorda comigo? 10 ao quadrado cortou com 10 ao quadrado, a força de atração gravitacional ficou 6,67 vezes 10 na menos 3, certo? Então a força ficou 0,0006, ops, 2, 3, 1, 0 a menos, né? Obrigado, 667 newtons. Cara, quando tu peida, a força é maior. Se tu peida, a força é maior para frente do que a atração gravitacional entre tu e o prédio. Ah, é por isso que a gente não acredita nela. Mas ela existe. Ó, vou te provar de novo. Atraiu, certo? E só sentiu atração porque o teu planeta tem 6 vezes 10 na 24 quilogramas. Massa da Terra, 5,98 vezes 10 na 24 quilogramas. Pô, aí eu entendo por que eu sinto atração, né? Que é uma massa bem razoável a massa do teu planeta. Agora, um prédiozinho de 100 mil toneladas não é nada perto do planeta. Por isso que a gente não se sente atraído. A outra, né? Geralmente tem um prédio ali e outro ali, né? Certo? A gente só conseguiria perceber esta força se só tivesse esse prédio no meio de um deserto, né? Sem nenhuma outra montanha próxima. Aí tu conseguiria mensurar em laboratório essa força como Cavendish fez. Então teve um cara, né, que para confirmar essa ideia de que massa se atrai, ele fez um pêndulo que pudesse girar em torno de uma haste e botou duas massinhas aqui, uma aqui e outra aqui. Pegou uma massa gigante e colocou lá atrás dessa massa pequenininha, pegou uma outra massa gigante e colocou na frente dessa massa pequenininha. Como massa atrai massa, tinha uma força atrativa para cá e uma força atrativa para cá. Esse pêndulo tem que oscilar então, né? Tem que girar. Então o famoso experimento de Cavendish. No experimento de Cavendish ele conseguiu calcular com grande precisão a densidade do planeta Terra, confirmando a sua massa, e conseguiu calcular com grande precisão a constante gravitacional universal. Então tu vê, né, cara, o cara pega uma haste, pega massas, bota massas mais pesadas ali, como massa atrai massa, o corpo acaba girando. Então tu consegue medir em laboratório esta atração gravitacional. Muito bom. Mas legal mesmo, cara, é o que vai acontecer agora. Porque agora que nós sabemos a lei de atração das massas e conhecemos um pouco da dinâmica do movimento circular uniforme, lá no movimento circular uniforme, né, nós vimos o que era a força centrípeta, né? mv ao quadrado sobre r. Vimos ou não vimos? Força centrípeta. Chegamos a discutir o que era a força centrípeta, né? É a força que atua para o centro da curva, quando um objeto está descrevendo um movimento circular uniforme. Então, se eu tiver um objeto descrevendo um círculo perfeito, ali está o centro do círculo. Esse objeto, para estar descrevendo um movimento circular uniforme, esse objeto tem uma massa m e está descrevendo o círculo com uma velocidade v, e esse círculo tem um certo raio r. Para eu descobrir o valor da força que obriga esse corpo a fazer a curva, que a gente chama de força centrípeta, eu posso usar aquela formulazinha ali, que foi deduzida a partir da semelhança de triângulos. Só que agora, eu sei que quando um planeta orbita o Sol, ele praticamente descreve movimento circular uniforme. Quer dizer que para um planeta que orbita o Sol e um planetinha orbitando, nós sabemos que é uma elipse, mas é uma elipse quase redonda, cara, então dá para fingir que é um círculo de raio R. Um planetinha tem uma massa mzinho, o Sol tem uma massa mzão. A lei de atração gravitacional nos permite calcular essa força, essa formulazinha aqui. E nós já vimos da cinemática, da dinâmica do movimento circular uniforme, que essa força também pode ser
quadrado sobre R com a lei de atração das massas. G, Mzão, Mzinho, sobre R ao quadrado, já que eu chamei a distância do Sol até o planeta de R. Vai cortar o R de um lado com o R do outro, vai cortar a massa de um lado com a massa do outro, e eu vou poder dizer que a velocidade orbital é a raiz quadrada de Gzão, Mzão sobre R. Essa é a famosa fórmula da velocidade orbital. Do que depende a velocidade que um satélite orbita a Terra ou que um planeta orbita o Sol? Só da massa de quem? Do cara do meio, do cara que está fazendo papel, né, de principal atrator aí. No caso o Sol, no caso o planeta, né, se for um satélite depende da massa do planeta Terra. Se for o Sol, a velocidade orbital do planeta em torno do Sol depende da massa do Sol. E também depende do raio. Depende do raio. Quanto menor for esse número, maior o resultado, né? Essa fórmula prova por que a velocidade é máxima no periélio, porque no periélio o raio da curva é menor, então dá uma velocidade orbital maior. Velocidade orbital. Se eu quadruplico a massa do Sol, o que acontece com a velocidade orbital dos planetas? Só duplica, né? Porque a raiz de 4 é 2. Podemos dizer que a velocidade orbital é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa da coisa que está sendo orbitada. Se eu faço o raio aumentar 16 vezes, o que acontece com a velocidade orbital? Diminui quanto? 4, né? Raiz de 16 é 4, diminui 4 vezes. A velocidade orbital é inversamente proporcional ao raio da órbita. Legal. Uma outra coisa que é um pouco mais chata de deduzir, mas não custa citar, e se você tiver interesse a gente deduz num outro momento, é a tal da velocidade de escape. Velocidade de escape. Uma hora a velocidade orbital é tão grande que o planeta não consegue mais orbitar o Sol e poderia escapar da órbita do Sol. Para que isso ocorra, ele tem que ter uma velocidade grande comparada com a velocidade orbital, que a gente vai chamar de velocidade de escape. Para calcular a velocidade de escape, a gente usa uma fórmula muito parecida com a velocidade orbital, só que vai aparecer um 2 ali dentro, ó. Então é raiz de 2g Mzão sobre R. Eu posso dizer que a velocidade orbital é o dobro da velocidade, a velocidade de escape é o dobro da velocidade orbital? Não, porque tem a raiz, né? Raiz de 2 é 1,41. Quer dizer que a velocidade de escape é 41% a mais do que a velocidade orbital. É 1,41, né? Se eu multiplico um número por 1,41, eu estou acrescentando 0,41 nele, né? Ou seja, 41%, certo? Isso aí, 41% a mais de velocidade em um satélite, ele se desprende da Terra e a gente perde o satélite. Se bem que o cara errar no lançamento de satélite por 41% também, né? Não merecia estar na NASA, né? Show de bola! Uma outra coisa que vale a pena a gente fazer agora, que a gente começou a ir para a parte filé da gravitação universal, é pensar o seguinte. Se eu tenho um planeta, podemos pensar na Terra, que tem massa e Mzão, imaginem vocês um satélitezinho orbitando a Terra numa altura H. Lembrem-se que a Terra tem um raio R, né? Esse satélite vai lá e orbita a Terra. Nós sabemos que esta é a fórmula verdadeira para a atração gravitacional. Mas antes de o Newton ter sacado esta fórmula, ele usava a segunda lei de Newton para calcular a força de atração, né? A gente usava peso igual a M vezes G. Quer dizer, cara, que eu posso dizer que o peso que o satélite tem em relação à Terra é devido à lei de atração das massas. Quer dizer que eu tenho o direito de igualar a fórmula P igual a M vezes G à lei de atração das massas. Gzão, Mzinho, Mzão, dividido por essa distância ao quadrado.
A distância do centro do planeta até o satélite é o R, que é o raio do planeta, mais H, que é a altura que o satélite orbita. Aliás, né, esse Mzão aqui é a massa do planeta, ali eu chamei de Mzinho, que é a massa do satélite. Se eu corto o Mzinho com o Mzinho, olha o que eu descubro. Eu descubro que a aceleração da gravidade próximo de um planeta depende da massa do planeta, do raio do planeta e da altura que eu estou em relação à superfície do planeta. Esta é a fórmula para determinar a aceleração da gravidade. Se eu estivesse na superfície do planeta, o H seria quanto? Se eu estiver na superfície do planeta, só tem o raio, né? O H vai ser zero, concorda comigo? Então tu vê, aquilo ali é para determinar a aceleração da gravidade a uma altura qualquer do planeta. Se fosse na superfície, ficaria diferente. Aceleração da gravidade na superfície. Aceleração da gravidade na superfície. Ou seja, a altura é zero. Ficaria G igual Gzão, Mzão, sobre R ao quadrado. Só que aqui eu vou fazer um desenho da Terra avacalhado. Aqui é o eixo de rotação. Então aqui seria o polo norte, ali seria o polo sul e aqui seria o Equador. O que eu gostaria que tu percebesse é que se nós formos comparar o raio da Terra no Equador, com o raio da Terra nos polos, raio no polo, nós perceberíamos que o raio da Terra no Equador é maior que o raio da Terra nos polos. Concorda comigo? E olha o que eu disse, a aceleração da gravidade na superfície depende do... Então eu posso dizer que no polo, a aceleração da gravidade, quando eu aumento o denominador, o resultado da conta diminui, né? Então nos polos, a aceleração da gravidade é maior do que no Equador. A aceleração da gravidade do Equador é aproximadamente 9,75 metros por segundo ao quadrado. Já a aceleração da gravidade nos polos é 9,82 metros por segundo ao quadrado. Tu vê que loucura, né? A gente diz que é aproximadamente 10 na física de maneira geral, né? Mas se a questão envolver gravitação universal, tu tem que ter consciência de que no Equador a pessoa é atraída com menos intensidade do que no polo. Tu não vai perceber, tá? Se tu fosse pro polo e pro Equador no mesmo dia, tu não ia perceber. Ah, como eu estou mais leve, ah, como eu estou mais pesado. Não dá para perceber. Porque é uma diferença muito diminuta. Também já viu o vestibular perguntar por que essa diferença existe. Além de saber que o raio no Equador é maior do que o raio no polo, que gera essa diferença, tem uma outra coisa que importa. A Terra está girando. Em 24 horas, alguém que está no Equador dá uma volta ao mundo. Enquanto alguém que está no eixo de rotação da Terra, no polo, gira em torno do seu corpo. Bem diferente, né? Em 24 horas tu dá uma volta dessa e em 24 horas tu dá uma volta ao mundo, né? Quem deu a volta ao mundo na Terra em 24 horas se sentiria arremessado para fora, né? De certa forma, uma força centrífuga te empurrando para fora da Terra. Ou seja, essa diferença entre a aceleração da gravidade nos polos do Equador é oriunda de dois motivos. Motivo 1, achatamento da Terra nos polos. Motivo 2, a Terra gira. E isso geraria uma força centrífuga na pessoa, tipo aquela brincadeirinha que tem no parque de diversão, samba, né? Que as pessoas são grudadas na parede do disquinho que gira. Esses dois fenômenos geram aquela diferença em aceleração da gravidade. Agora sim, agora nós temos uma boa avançada em gravitação universal. Se faltar alguma coisa, é detalhezinho. Já estamos quase no final. Podem arriscar alguma coisa, se acharem alguma coisa de gravitação universal aí, arrisca também. Usem o Deus Google para pesquisar também, não se esqueçam. Um abraço. Não usem drogas, usem preservativo. E até semana que vem.